Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me,
Senhor, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Graça e paz. O tema do estudo de hoje é livros apócrifos. Os livros apócrifos são livros que não fazem parte da lista oficial da Bíblia. Mas antes, feche seus olhos, vamos orar? Deus Pai, ilumina o coração dos teus servos. Que nesse momento possamos aumentar o nosso conhecimento bíblico e entender que a Bíblia Sagrada é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Os livros apócrifos, eles podem ter valor histórico, podem ter valor moral, mas não foram inspirados por Deus. Portanto, não servem de maneira nenhuma para formar doutrinas. E nós entendemos que doutrinas são ensinamentos fundamentais. A Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, elas aceitam alguns livros apócrifos como parte da Bíblia. O que significa apócrifo? Vem de uma palavra grega que significa oculto. Nós sabemos que a Bíblia tem 66 livros e que todas as igrejas aceitam como inspirados por Deus. Inspirada. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Bíblia é formada por 66 livros pequenos. Esses livros foram escritos por 40 homens num período de 1.600 anos. Mas se a Bíblia foi escrita por homens, em que sentido ela foi inspirada por Deus? Basicamente, no sentido de que Deus é a fonte das informações que temos na Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia, lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, verso 21, a Bíblia explica, diz o texto: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, homens falaram da parte de Deus conforme eram movidos pelo Espírito Santo. Em outras palavras, Deus usou o seu Espírito Santo, uma poderosa força invisível, para transmitir sua mensagem aos escritores da Bíblia. Alguns escritores da Bíblia ouviram a mensagem de Deus transmitida por um anjo, por meio de anjo. Outros tiveram visões e, em alguns casos, sonhos. Às vezes Deus transmitia sua mensagem palavra por palavra. Outras vezes, ele permitia que os escritores usassem suas próprias palavras para escrever a mensagem dele. Mas em todos os casos, eles escreveram os pensamentos de Deus, não os seus próprios. Vários outros livros relacionados, mas não inspirados, também foram escritos ao longo do tempo. Esses livros são chamados livros apócrifos. E aí, por que apócrifos? Porque não fazem parte da Bíblia. Foram ocultados da Bíblia para evitar heresias e para evitar confusões. Os livros apócrifos podem ter informação interessante e útil, mas também têm ensinamentos duvidosos que contradizem o resto da Bíblia. Alguns têm histórias fantasiosas e erros históricos. Seus ensinamentos não têm o mesmo valor que a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 16. Lá diz: porque não vos demos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Por isso,
não são publicados junto à Bíblia. Não é bom misturar a verdade com o erro. A lista dos livros apócrifos aceito pela Igreja Católica são Tobias, né, Judite, a Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque e a Carta de Jeremias, 1ª e 2ª Macabeus, trechos acrescentados a Esther e trechos acrescentados a Daniel. Além desses livros, a Igreja Ortodoxa, em geral, aceita também 1ª e 2ª Esdras, a Oração de Manassés, 3º e 4º livro Macabeus e o Salmo 151. Eu quero apresentar para você um breve resumo dos livros apócrifos. Tobias. Tobias é uma história novelística sobre a bondade de Tobiel, pai de Tobias, e alguns milagres preparados pelo suposto anjo Rafael. Um pouco do conteúdo do livro de Tobias, eles falam sobre a justificação pelas obras. Eles falam e defendem a ideia da mediação dos santos. Apresentam superstições. Fala também de um anjo que engana Tobit, o pai de Tobias. O que falar de Judite? Um outro livro apócrifo. É a história de uma heroína viúva e formosa que salva sua cidade enganando um general inimigo e decapitando-o. Grande heresia é a própria história, onde os fins justificam os meios. Baruque, um outro livro apócrifo, apresenta-se como sendo escrito por Baruque, o cronista do profeta Jeremias, numa exortação aos judeus quando da destruição de Jerusalém. Porém, a data é muito posterior, cerca de 70 anos depois de Cristo, data em que aconteceu a segunda destruição do Templo de Jerusalém. Traz, entre outras coisas, a intercessão pelos mortos. Eclesiástico é muito interessante no livro, é muito semelhante ao livro de Provérbios. Não fosse as tantas heresias apresentadas. Vamos ver algumas? Justificação pelas obras. Trato cruel aos escravos. Também vai incentivar o ódio aos samaritanos. Sabedoria de Salomão. Livro escrito com finalidade exclusiva de lutar contra a incredulidade e idolatria do epicurismo, que é uma filosofia grega na era cristã. Vamos ver alguns momentos interessantes do conteúdo dessa carta. Ela fala sobre o corpo como prisão da alma. Ela fala também de uma doutrina estranha sobre a origem e o destino da alma. 1º Macabeus descreve a história de 3 irmãos da família dos Macabeus, que no chamado período interbíblico lutaram contra inimigos dos judeus visando a preservação do seu povo e a terra. 2º Macabeus não é a continuação do 1º Macabeus, mas um relato paralelo, cheio de lendas, prodígios de Judas Macabeu. Alguns destaques desse livro: a oração pelos mortos, culto à missa pelos mortos, e o próprio autor não se julga inspirado. Adições a Daniel. Lá no capítulo 13, a história de Susana. Segundo esta lenda, Daniel salva Susana num julgamento fictício baseado em falsos testemunhos. Temos também o capítulo 14, que fala de Bel e o dragão. Contém histórias sobre a necessidade da idolatria. No capítulo 3, do verso 24 a 90, é apresentado o cântico dos 3 jovens da fornalha. Portanto, são histórias fictícias, lendárias e absurdas. Temos também Tobias,
Lá no capítulo 6, verso 1 ao verso 4, conta uma história bizarra de Tobias. Ele pega um peixe que supostamente havia saltado para comê-lo. Posteriormente, as entranhas desse peixe são usadas para salvar uma espécie de simpatia. Os livros também contêm erros históricos, geográficos. Os apócrifos aniquilam as bases, a doutrina da inerrância bíblica, pois esses livros incluem erros históricos e de outra natureza. Assim, se os livros apócrifos são considerados parte das Escrituras Sagradas, isso significa erros na própria palavra de Deus. Esses livros contêm erros históricos, geográficos, cronológicos, além de doutrinas obviamente heréticas. Eles até aconselham atos imorais. Lá em Judite, no livro de Judite, capítulo 9, do verso 9 ao verso 13, existem vários erros que podem ser encontrados nos livros apócrifos e que contradizem as Escrituras. Considerando apenas os livros adicionais que estão na Vulgata, podemos citar alguns exemplos entre os erros mais comuns encontrados. Nos livros apócrifos, o dinheiro pode resolver o pecado dos mortos. Lá em 2 Macabeus, no capítulo 12, do verso 43 ao verso 44, diz o texto: Em seguida, fez uma coleta enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados, belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Porque se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Os livros apócrifos mostram um suposto anjo de Deus mentindo. Lá em Tobias, capítulo 5, do verso 15 ao verso 19, diz assim o texto: E o anjo disse: Eu o conduzirei e tu reconduzirei. Tobias respondeu: Peço-te que me digas de que família e de que tribo tu és. O anjo Rafael disse-lhe: Procuras saber a família do mercenário, ou o mesmo mercenário que vá com teu filho. Mas para que te não ponhas em cuidados, eu sou Azarias, filho do grande Ananias. E Tobias respondeu: Tu és um ilustre de uma família, tu és de uma ilustre família, mas te peço que te não ofendas, por eu desejar conhecer tua geração. Os livros apócrifos apoiam o uso de magia. Lá em Tobias, capítulo 6, versos 7 e 8, diz assim: Entretanto, Tobias interrogou o anjo: Azarias, meu irmão, peço-te que me digas qual é a virtude curativa dessas palavras do peixe que me mandaste guardar. O anjo respondeu-lhe: Se puseres um pedaço do coração sobre brasas, a sua fumaça expulsará toda espécie de mau espírito, tanto do homem como da mulher, e impedirá que ele volte de novo a eles. Os livros apócrifos apresentam datas, fatos históricos que contradizem outros registros. Em Baruque 6, no verso 2, o texto diz assim: Quando chegardes a Babilônia, será para ficardes por lá por muito tempo, durante longos anos, há 7 gerações. Depois disso, porém, farei com que volteis em paz. O versículo acima mostra uma contradição em relação ao período em que o povo judeu foi cativo na Babilônia. O correto é 70 anos.
conforme o profeta Jeremias anunciou lá em Jeremias 25, verso 11, e não há 7 gerações. Os livros apócrifos tiram do sangue de Jesus o poder de ser a única maneira possível para o perdão dos pecados e a salvação eterna, mostrando uma salvação por obras. Tobias, capítulo 4, verso 11, diz assim: porque a esmola livra do pecado e da morte, e preserva a alma de cair nas trevas. Também no capítulo 12, verso 9, ele diz assim: porque a esmola livra da morte, ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Eu quero, nessa oportunidade, destacar alguns dos muitos erros ensinados pelos livros apócrifos, não inspirados pelo Espírito Santo, que se chocam frontalmente com os 66 livros canônicos da Bíblia. O primeiro erro diz que se deve negar o pão aos ímpios. Eu não vou ler o texto, mas se você tiver a curiosidade, vai poder buscar e ler. Quando ele diz que se deve negar o pão aos ímpios, há contradição. Lá em Provérbios, Provérbios 25, versos 21 e 22. Os livros apócrifos, lá em Tobias, ele fala sobre dar esmola purifica do pecado. A contradição, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Queimar fígado de peixe expulsa demônios. Atos 16, 18 diz ao contrário. Não diz isso. Honrar o pai traz o perdão dos pecados. 1 de Pedro não caminha nesse sentido, lá no primeiro capítulo, versos 18 e 19. O livro apócrifo, os livros, falam sobre ensino de magia e superstição. Veja depois com calma na sua Bíblia o que Tiago, lá no capítulo 14, lá no capítulo 5, versos 14, 15 e 16, fala a respeito disso. Recomenda ofertas pelos mortos. Vamos na contramão, Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Fala sobre o ensino do purgatório. Na contramão, né? 1 de João 1,7 e Hebreus 9, 27. E por fim, fala sobre o suicídio. Ele diz: o suicídio é justificado e louvado. Vou dar para vocês 2 Macabeus 14, do verso 41 ao verso 46. Se você tiver a oportunidade, vai lá, você vai ler isso. O suicídio é justificado e louvado. O que a Bíblia fala? Êxodo 20, verso 13. E para concluir o estudo desta quarta-feira, é importante salientar que os 7 livros apócrifos não apenas são de valores históricos e literários, são apenas de valores históricos e literários, né, melhor dizendo. Portanto, só devemos aceitar como inspiração os 66 livros canônicos, como regra de fé e prática. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. E até a próxima quarta-feira. Vamos orar, feche seus olhos. Deus Pai, louvado seja o teu nome por essa oportunidade. Abençoe os teus servos. Abençoe, Senhor Deus, as nossas vidas, porque tu sabes o quanto precisamos do Senhor. Conceda-nos, ó Deus, cada vez mais a tua direção. Em nome de Jesus. Amém. A bênção, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo conosco estejam, irmãos, hoje e pelas eras eternais. Amém. Mais uma vez, Deus te abençoe.
Espírito Santo te tocar. Aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus, por tudo. Quero tocar o coração do amado da minha alma, ser muito mais que uma voz cantando uma canção, realizar seus sonhos é o desejo meu, Jesus. Quero te adorar com o coração sincero, Jesus. Nome sem igual, tu és o meu amado. Aleluia. Quero tocar o coração do amado da minha alma, ser muito mais que uma voz cantando uma canção, realizar seus sonhos é o desejo meu, Jesus. Quero te adorar com o coração sincero, Jesus. Nome sem igual, tu és o meu amado. Quero te adorar com o coração sincero, Jesus. Nome sem igual, tu és o meu amado. Aleluia. O nosso Deus é o Deus da cura, é o Deus de milagres. Aleluia. Creia, somente creia. Obrigada, Jesus. Obrigada por ser até aqui. O Senhor tem nos sustentado e nos colocado de pé. Aleluia. Eu quero te adorar, eu quero te adorar, eu quero te adorar. Queremos te adorar, eu quero te adorar. Queremos te adorar, eu quero te adorar. Queremos te adorar, Jesus. Quero te adorar com o coração sincero, Jesus. Nome sem igual, tu és o meu amado. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor nos ama. O Senhor nos amou primeiro. Amém. Exaltado seja o nome do Senhor.